Bom dia, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um encontro do Grupo Assistencial Francisco de Assis. Estamos aí no metade do mês de julho, um pouquinho de frio, né? E hoje a gente vai falar de um tema muito interessante, né? E a gente chamou aqui, convidou a nossa irmã Daniela para falar sobre as muitas moradas na casa do meu pai. Então, pessoal, para começar, eu trouxe aqui para vocês do livro Sabedoria Todo Dia. Confesse-se em paz. Diga sem hesitação, já está na paz que mais deseja. Essa paz, uma vez dentro de você, permanece eternamente, porque você aguarda e ama. Continue pensando assim, que a paz se robustece, cresce, emite cintilações que sobem até os seus olhos e lábios. Sempre vem a paz que se quer com a dor. Revista-se então de paciência ante os problemas e relacione-se bem com todas as pessoas. Deixe de lado o que atrapalha a paz. A paz é o que mais importa. Você atrai a paz quando ela a valoriza. Então vamos aproveitar, né? Porque aqui no Gasto, quando a gente chega, a primeira coisa que a gente sente, né, é essa paz, essa tranquilidade. É porque tudo foi preparado com muito carinho pela espiritualidade amiga para receber a cada um de nós. E em especial, então a energia que você está sentindo nesse momento, a vibração que você recebe, ela é só sua, preparada especialmente para você. Então eu convido a todos aqueles que quiserem, que puderem, vamos fechar os nossos olhos, para que a gente possa sentir melhor essa paz. Vamos aguçar os nossos ouvidos, perceber as batidas do nosso coração. E essa energia é passando todo o nosso ser, as nossas células, o nosso espírito, nos convidando a entrarmos em harmonia com Deus, nosso Pai. Vamos respirar profundamente, na certeza de que estamos no lugar certo, com as pessoas certas, no momento certo. Que amanhã de hoje possamos sair daqui bem melhores do que chegamos. Mas enquanto estamos aqui no Gasto, que possamos aproveitar não só essa energia, mas os ensinamentos. Vamos aproveitar a convivência com o nosso próximo, a oportunidade que temos de estudar, de trabalhar, de nos desfazer da nossa semana, de fazer tratamento para aqueles que estão em tratamento, de recuperar as nossas forças. E que essa energia nós possamos levar aonde quer que nós estejamos, no trabalho, na escola, na rua, mas principalmente nos nossos lares, nas nossas casas, com os nossos familiares. E assim é com muita alegria nos nossos corações que pedimos as bênçãos do alto para iniciar os trabalhos de hoje, dizendo graças a Deus e graças a Jesus. E agora então vamos passar para a nossa querida irmã, a Daniela. Amém, amigos. É uma alegria a gente estar de volta aqui, encontrar alguns amigos de outros tempos, né?
e para falar desse tema tão legal, muitas moradas na casa do nosso Pai. Então a gente agradece o convite de estar podendo voltar aqui nessa casa, né? E A pequena grande mulher. A pequena grande mulher. E aí, então, a gente vai falar um pouquinho do que está no Evangelho de João, no capítulo 14, onde Jesus traz, né, essa fala sobre as moradas. Alguma coisa que esteja também no Evangelho segundo o Espiritismo, onde Kardec vai discutir esse tema com a gente. E a gente vai fechar com uma mensagem muito bonita de Emmanuel, que está na sua obra Evangelho de Emmanuel, no capítulo que ele chama Domicílios Espirituais. Tá? Então, queridos, a gente sabe que a nossa doutrina ela tem 3 pilares, né? Um científico, um filosófico e um religioso. O pilar religioso ele é muito trabalhado dentro do Evangelho segundo o Espiritismo. E ele tem esse propósito, esse objetivo de ajudar a gente a trazer os ensinos de Jesus, os exemplos de Jesus para a nossa vida particular. Como aplicar no nosso dia a dia para nós nos tornarmos pessoas melhores, pessoas de bem, né? Então, como vivenciar o Evangelho. Então, quando Kardec estrutura esse Evangelho, ele começa com o capítulo Não vim destruir a lei, falando da natureza da lei divina, né? Depois ele vai nos falar, o meu reino não é deste mundo. Então, trazendo essa ideia de que somos seres imortais, de que a nossa verdadeira residência é espiritual e que transitoriamente a gente está aqui no mundo material. E chega nesse terceiro capítulo, que é justamente muitas moradas na casa do Pai, para conversar conosco sobre essa jornada que a gente está fazendo de evolução, de transformação, a cada momento em que a gente volta para o plano terreno e retorna para o plano espiritual, nessa caminhada evolucionária, né? Então eu queria trazer para vocês algumas perguntas. Em torno dessas perguntas, a gente vai desenvolver as reflexões da nossa manhã. Qual o significado dessas palavras de Jesus? Há muitas moradas na casa do meu Pai. Qual a relação entre progresso dos espíritos e progresso dos mundos? Qual o momento da nossa Terra, né, considerando essa escala de progressão dos mundos? E qual o nosso papel nesse momento da Terra? Então, queridos, trazendo um pouquinho, eu gosto muito de trazer assim, o contexto no qual Jesus traz as suas falas. Entender em que momento foi que ele trouxe isso, né? Então, a gente vai ver que já estava se aproximando o tempo que Jesus seria capturado e seria crucificado. Então, ele estava trazendo mensagens muito fortes, muito enfáticas, né, para as pessoas naquele momento. Ele sabia que quando ele se fosse, os discípulos ficariam muito abalados, toda a comunidade que o seguia ficaria muito abalada. Então ele quis trazer uma mensagem consoladora para nós naquele momento, né? E ele vai dizer: não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também na casa do meu Pai há muitas moradas. Não fosse assim, eu não teria dito: vou preparar-vos um lugar. Sabeis para onde vou e conheceis o caminho. Olha que interessante, né? Aí o Tomé, como sempre, né? A gente sabe que ele estava sempre duvidando das coisas, muito descrente. Ele vai dizer assim: mas Senhor, como que a gente pode saber o caminho? Aí é quando Jesus vai falar: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E olha que interessante, amigos. Jesus não estava querendo dizer que era para a gente ficar adorando Ele como um Deus. Não. Ele estava nos chamando a atenção para a importância de prestar atenção na conduta dele, nos ensinos que ele estava deixando, nos exemplos que ele estava deixando. E nós o temos como um modelo e um guia, né? Então era nesse sentido que Jesus estava trazendo. E aí ele sabia que se nós pudéssemos nos esforçar para ser essas pessoas de bem, para amar de modo incondicional, perfeito, né? Nós faríamos o quê? Nós alcançaríamos a condição de Cristo que ele já tinha.
porque ele teve que galgar todos os degraus de evolução, assim como nós estamos fazendo, né? Deus não criou nenhuma das suas criaturas de forma privilegiada, né? Então, um dia, todos nós vamos poder dizer como Jesus falava: eu e o Pai somos um. Porque a gente vai estar em unidade de consciência com o Pai, né? É bom pensar isso, né, amigos? Hoje a gente tropeça tanto, né? Resvala tanto, mas um dia nós estaremos nessa mesma condição do Cristo que veio aqui nos dizer: eu venci o mundo, vocês também podem vencer, né? Então Jesus estava procurando deixar essa mensagem de consolação. A casa do Pai é todo o universo, as suas muitas moradas são todos os mundos físicos, mas também são outras dimensões, amigos. Nós podemos pensar em termos de dimensões também, né? E aí, queridos, ele vai nos falar também sobre a paz que ele está nos deixando. E a irmã Andréia lembrou aqui no início, né? E por que, né, que a gente tem tanta dificuldade em sentir essa paz? Preparando esse estudo, a gente refletia um pouco sobre isso, né? E aí, essa ideia de que a gente não está seguindo o mapa, que a gente está esquecido dessas lições que o Cristo nos deixou, né? De como ele exemplificou para a gente a possibilidade de termos sucesso enquanto estamos aqui nessa morada especial que é a Terra, né? Então, ele, pela própria experiência dele, já havia galgado todos esses degraus. Ele sabia das dificuldades que teríamos. Por isso ele fez questão de retornar aqui, já na condição de um Cristo, para nos mostrar que era possível, né? E ele dizia: tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então, a maior lição do Cristo, queridos, não foi exatamente a cruz, mas foi saber suportar a cruz com dignidade para a ressurreição. E o que seria essa ressurreição, irmãos? Já pensamos nisso, no sentido dessa ressurreição? Da gente se renovar a cada momento, a cada instante da nossa vida, renascer, né? Deixando sempre um pedaço do homem velho e edificando sempre uma parte desse homem novo. E nada melhor do que a gente aproveitar essa experiência dessa morada que nós nos encontramos, né? Progredindo sempre. E aí a gente vai lembrar que a gente não progride só durante a existência corpórea, enquanto a gente está encarnado. Nos momentos em que a gente desencarna, a gente retorna para o que Kardec chamava de erraticidade, nós ali também temos a oportunidade de continuar nos aperfeiçoando, estudando nas escolas espirituais, trabalhando nos vários campos de trabalho no mundo espiritual, né? E a nossa casa, ela nos ensina a fazer esse intercâmbio, a ter vislumbres desse mundo espiritual aqui na nossa vida terrena. Por isso é tão bom a gente frequentar a nossa casa, a gente se aprofundar nos estudos, para ter esse lastro, esse alicerce forte para a nossa vida, não é? A nossa casa espírita é um segundo lar para a gente. Então, amigos, quando a gente pensa por que a gente está tão atribulado nessa vida, passando tanta dificuldade, tão desconfiado de tudo, né? Porque a gente justamente perdeu, primeiro, a confiança em nós mesmos. A gente anda esquecido de que a gente é filho de Deus, de que a gente tem uma herança divina, né? Será que a gente lembra disso todo dia? A gente fala: eu sou filho do Criador, eu tenho uma herança divina, né? Eu estou frequentando hoje essa casa Mãe Terra, essa morada especial, mas eu não estou aqui sozinho. Eu tenho um suporte, né? Eu tenho um laço espiritual. Eu tenho dentro de mim todos os atributos divinos que eu devo edificar, que eu devo aprimorar, que eu devo fazer florescer em mim, né? Outra coisa, amigos, que a gente anda perdido também é na confiança nos nossos irmãos, né? A gente meio que olha para os nossos irmãos hoje no dia a dia e os toma todos como inimigos nossos, como pessoas com as quais a gente precisa competir para poder vencer e se dar bem, né? Quantos verdadeiramente a gente olha como irmãos e a gente pensa: vou andar de mãos juntas, vou caminhar junto, vou ajudar, né?
quero ajuda, preciso de ajuda, mas também posso ajudar, apoiar. Se a gente tivesse mais nesse clima de fraternidade, menos nesse clima de competição, talvez a gente andasse menos ansioso, menos angustiado, menos desconfiado, né? E mais do que tudo, a gente anda esquecido de que o plano divino é por nós, de que a gente não está aqui sozinho, né? E em nenhuma outra morada onde a gente possa ir para jornadear durante a nossa vida imortal, né? Então, queridos, se a gente crê que a gente está na morada certa, o André também falava disso aqui na prece, né? Que a gente está na morada certa, ao lado das pessoas certas, vivendo no momento mais oportuno. Se a gente crê que o plano divino é perfeito, cheio de justiça, de misericórdia, de amor, a gente não pode acreditar que as coisas que nos acontecem nesse plano são aleatórias, que não há um sentido para elas, que não há um propósito para elas, né? Então, se diante dessas situações todas que a gente experimenta nessa morada, a gente tivesse, em vez de pensar, mas por que eu estou passando por isso? A gente estivesse se perguntando, o que eu posso aprender aqui nessa experiência, né? Nesse momento? Como que eu posso sair dessa situação melhor do que quando eu cheguei? Né? O que eu devo fazer aqui para me aprimorar como ser humano, aproveitando a oportunidade que eu estou tendo nessa morada terrena, né? Então, queridos, eu gostaria agora de trazer um pouquinho o que Kardec vai falar conosco, lá nesse capítulo 3 do Evangelho, nas muitas moradas na casa do Pai. E ele vai trazer uma síntese do que os amigos espirituais, os benfeitores da codificação nos concedem, né? Então ele vai dizer exatamente isso, que a casa do Pai é todo o universo, né? E que as muitas moradas são todos os órgãos, mundos que circulam pelo espaço, né? Agora, tem outra maneira também da gente interpretar isso, amigos, que é justamente a gente pensar em termos da nossa condição espiritual, né? Então, será que a gente espiritualmente, consciencialmente, a gente também não está construindo um tipo de morada? Eu lembro de uma palestra que eu ouvi do Haroldo, que ele dizia, o inferno está nos olhos de quem vê, né? Então, às vezes, a gente está vivendo numa morada infernal, mas ela foi construída por nós consciencialmente, né? Às vezes, a gente está morando em espaços, em ambientes amenos, porque a gente construiu esses espaços consciencialmente. Faz sentido, amigos, para vocês? Então a gente pode pensar em termos físicos, mas a gente também pode pensar em termos conscienciais, né? E a gente também pode pensar de quando a gente desencarna e a gente volta para a erraticidade, que tipo de ambiente a gente vai encontrar lá do outro lado, né? Então, se a gente desencarnou, né, em um estado bom, venturoso, feliz, seguro, ou se a gente desencarnou de uma forma atribulada, sofrida, angustiada, será que o ambiente espiritual que a gente vai encontrar vai ser igual? Não vai, né, amigos? Então, a gente vai pensar, se essa pessoa fez um esforço de se melhorar enquanto estava encarnado, se procurou crescer intelectual, moralmente, se buscou edificar os tesouros espirituais mais do que os tesouros terrenos, né? Ou se essa pessoa permaneceu parada no tempo, buscando só os seus interesses físicos, materiais, se viveu mais como um espírito ou se viveu mais como um animal de carne, né? Se desencarnou desprendido desse mundo ou se desencarnou já muito apegado ainda à matéria, né? Então, se a gente parte daqui com o coração leve, com a consciência tranquila, de que a gente fez os nossos esforços, de que a gente se dedicou, né? Que a gente ofereceu o melhor que a gente tinha, que a gente se esforçou para amar o nosso irmão, para fazer o bem às pessoas, agir com amor, justiça, caridade, a gente vai atrair para a gente um ambiente espiritual na erraticidade, ou pela lei de quê? De afinidade e sintonia, né? Um ambiente parecido, companhias parecidas, né? Amorosas, edificantes, né?
E ali a gente vai continuar aprendendo, se esforçando, trabalhando e colaborando. Mas se a gente sai daqui cheio de remorso, de culpa, de arrependimento, né? Tendo a consciência de que a gente desperdiçou as nossas oportunidades, de que a gente não cumpriu com as nossas responsabilidades, que a gente procrastinou, que a gente desonrou a nossa existência, né, amigos? Desperdiçou e prejudicou pessoas, o que a gente vai encontrar nesse ambiente da erraticidade? Algo sombrio, difícil. Inclusive vai encontrar inimigos que a gente tenha feito, processos obsessivos, muitas vezes dolorosos para a gente, não é? Faz sentido, amigos? Então as moradas podem ser físicas, mas também podem ser conscienciais e podem ser dimensionais, no sentido de serem, por exemplo, o nosso lar é uma morada semi-material, né? Ela não é tão densa, tão física quanto a terra, né? E também não é tão sutil, ela está no intermediário aí, né? E aí, pensando um pouquinho no que Kardec traz para a gente sobre as diferentes categorias de mundos habitados, nós vamos ter lá, principalmente no livro A Gênese, amigos, eu recomendo que a gente leia pelo menos as 5 obras, né, do Pentateuco kardeciano, né? Livro dos Espíritos, A Gênese, Livro dos Médiuns. Quais são os outros, amigos? A gente tem o Evangelho segundo o Espiritismo, né? O que mais está faltando? Céu e Inferno, né? Então são obras muito bacanas, muito importantes. Cada uma delas vai desdobrar um aspecto daqueles que eu falei para vocês. O científico, que está no livro dos médiuns e na Gênese, né? O filosófico é bem o Evangelho segundo o Espiritismo. E o livro dos Espíritos, ele traz todos esses domínios tratados ali, né? Mas desdobrados nos outros. Céu e Inferno também é bastante do alicerce filosófico, então a gente vai poder ter isso, né, como uma grande base. Então, nós sabemos que se há diferentes mundos, o que é que vai caracterizar esses mundos como diferentes? Como que a gente vai trazer uma classificação para esses mundos? A partir principalmente da característica dos habitantes que estão ali residindo naquelas muitas moradas, né? Então, as condições desses habitantes. E aí, amigos, vamos pensar. O grau de desenvolvimento intelectual e moral desses habitantes vai definir o ambiente que vai ser construído ali naquela morada, né? E aí, pensando um pouquinho na Terra, gente, sempre ouvimos, estamos num mundo de provas e expiações, em transição para um mundo de regeneração, e às vezes a gente desconfia disso, né? Porque parece muito mais que a gente ainda vive num mundo primitivo, animalesco, onde as pessoas estão se matando por tão pouco, né? Se odiando e com tantos preconceitos e tantas dificuldades, né? Mas a gente também costuma dizer o seguinte, que o mal é mais barulhento, né? E que o bem é mais silencioso. Mas muitos estamos trabalhando pelo nosso melhoramento, pelo nosso aperfeiçoamento, né? Estamos, por exemplo, olha quanto trabalho bacana dentro dessa casa e quantas casas ao longo de todo o mundo, tantos templos religiosos, de todas as denominações, né? Fazendo bem, procurando edificar, não só para si, mas para a sua comunidade. E é isso que faz deste planeta um planeta que ainda tem esperanças, né, amigos? Porque há muitas pessoas trabalhando pelo bem. Não importa o tanto que as notícias sejam ruins. Eu até recomendo que a gente nem preste tanta atenção nas notícias para não se contaminar. Vocês já pensaram quanto seria inspirador se as televisões, os jornais, as mídias, as redes sociais estivessem só divulgando iniciativas boas, positivas? O quanto isso inspiraria, né? E incentivaria mais pessoas a aderirem a esses movimentos, a esses trabalhos e fazerem, né? Então, o importante é que nós estejamos fazendo a nossa parte, não é, amigos? É nisso que a gente precisa pensar. Mas Kardec ele vai sugerir para a gente uma classificação. Ele vai falar desses mundos primitivos, que ele diz que são destinados às primeiras encarnações humanas. A gente não sabe que o princípio inteligente, ele começa a sua jornada lá no reino mineral,
aprendendo a agregar matéria, vai para o reino vegetal aprender sensibilidade e trocas com o meio, né? Vai para o reino nominal aprender os instintos de conservação, de reprodução, né? De proteção, de sobrevivência. E aí, quando ele ganha um tanto de consciência, há um processo de individualização. E aí sim nós nos tornamos espíritos. Isso está explicado no livro dos Espíritos, está explicado na Gênesis. Emmanuel também explica isso no livro O Consolador, tá? Então, em alguma parte do caminho nós nos tornamos espíritos. A gente não começa como espírito, isso é legal, né? E aí sim a gente começa a jornadear no reino humano, onde a gente vai ter consciência de si próprio e vai ter consciência também do transcendente, da imortalidade, consciência de que existe um Pai Criador, né? E aí a gente começa a se esforçar intelectual e moralmente, e dessa vez com liberdade de escolha, né? Então os mundos primitivos são para essas primeiras experiências no reino humano. Os mundos de provas e expiações, a gente está aprendendo como, amigos? Entre tentativas e erros, né? Mais erra do que acerta, mas vai aprendendo, né? A gente não é mais uma tábula rasa, né? Mas eu me gostou, eu falo, é o mal. Eu me gostei, é o mal. Então, e aí, amigos, vamos para os mundos regenerados ou regeneradores. É interessante porque ele usa o termo regeneradores, não regenerados. Então é o ambiente onde nós vamos nos regenerar, nós vamos ganhar mais força. Ali ainda há o mal, ainda há o que expiar, ainda há provas que precisamos passar. Mas nós vamos ter uma espécie de suspiro para a gente ampliar as nossas forças, né? Nos serenar e avançar para quais mundos? Ditosos ou felizes? Aí sim, o bem já sobrepuja o mal, né? E por fim, ele nos coloca os mundos celestes, divinos ou perfeitos. Ali sim, já são espíritos puros, aqueles que já estão em unidade de consciência com o Pai. Já não há mais inveja, equívoco, nenhum tipo de mal, nenhuma sombra desses irmãos. E eles se põem a auxiliar os demais, né? Então, queridos, o que a gente observa com essa escala? Que a gente ainda está mais pertinho da linha de largada do que da linha de chegada, né? É por isso que a gente ainda tropeça com tanta facilidade. Às vezes a gente acha assim, não, agora eu já estou bem craque na paciência. Aí vem a prova. Aí a gente dá aquela escorregada, né? Porque a gente é muito paciente quando está tudo bem, mas quando alguém vem pedindo nosso testemunho de paciência, né? Aí a gente fala, poxa, agora eu fui lá para o mundo primitivo, então agora, aí a gente vai fazendo esse trânsito, né, amigos? Não sei, eu estou falando de mim, amigos, não sei se corresponde, né? Mas tem hora que eu penso assim, não, estou no mundo primitivo, dentro de mim mesmo, né? E aí a gente faz aquele esforço de retomar, assim, mas Dani corre que a gente tem que ir para o regenerador, né? Não posso ficar retida aqui. E aí a gente faz o esforço de estar se melhorando, né? Então, queridos, a gente ir para esses mundos superiores, né? Ou poder retornar à Terra quando ela estiver plenamente regenerada, né? Vai depender desse esforço que a gente está fazendo. Eu costumo brincar, queridos, que a gente lembra muito de fazer ginástica corporal, né? Todo mundo fala, tem que fazer musculação para deixar o corpo em dia, senão você não vai envelhecer com saúde, tem que ter musculatura forte. E a gente caminha, vai para a academia, faz ginástica, vai para aquelas PECs, né, que tem nas praças, aqueles equipamentos, né? E aí a gente não faz essa ginástica no nosso coração e na nossa mente. Já perceberam isso? A gente não quer robustecer o nosso coração com sentimentos edificadores, elevados, com pensamentos edificadores, elevados, né? A gente cuida muito de limpar o corpo, de limpar a casa, não é verdade, amigos? Quem aqui que vai ali, chafuda na lama e fica pilando água? Alguém faz isso? Jamais. A gente se suja, a primeira coisa que a gente quer fazer é tomar banho, né? Mas vocês já pensaram
pensaram que o nosso coração e a nossa mente precisa também de higiene? E a gente fica fazendo o quê? Guardando um monte de lixo dentro do coração e da mente, não é isso? Guarda mágoa, rancor, ressentimento, ciúme, inveja. Fica remoendo um monte de trem que aconteceu e odiando. Não é, gente? Também estou falando de mim, não sei se, né? Mas acredito que eu não esteja sozinha nesse barco, né? Então, amigos, a gente precisa lembrar disso, porque nós também somos uma morada. Vocês percebem isso? A gente habita uma morada, mas nós somos uma morada. Nosso coração é uma morada, nossa consciência é uma morada. E a gente não faz o mesmo esforço de limpar a casa do coração, de limpar a casa da mente, né? De tirar as coisas que são ruins. Vamos pensar em nós como um jardim. Quando a gente está diante dos nossos jardins, a gente não cuida, não capina, não limpa, não irriga. Por que a gente não faz isso pelo bem de nós mesmos? Tirando os sentimentos negativos que nos intoxicam, que nos prejudicam, que nos adoecem, inclusive fisicamente, amigos. Porque sentimento e pensamento têm energia. Tem energia que impacta nas vibrações das nossas células e que nos fazem adoecer, amigos. Ou nos fazem ter saúde. Faz sentido para vocês, amigos? Então hoje as ciências já comprovam isso, né? De que as pessoas que são mais confiantes, mais alegres, né? Que procuram cultivar emoções positivas, elas adoecem menos e quando adoecem se recuperam mais rapidamente. Nós estamos falando de um tipo de morada, não estamos, amigos? Vocês nem imaginavam, né? Acharam que a gente ia falar só de planeta hoje, né? Bom, e aí então, a gente pensando um pouquinho nessa destinação da Terra, amigos, sabemos que a Terra, ela é para nós escola, é hospital, né? É prisão às vezes, né? Porque a gente se embananou tanto, a gente fez tanta